renovado pelo poder do Espírito Santo. A parábola das bodas, capítulo 22 de Mateus, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que te tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Versículo 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu eles, aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Ó, Senhor Deus, a Tua presença é real neste lugar, Senhor Deus. Nós podemos sentir, meu Pai, o Teu mover do Espírito Santo neste lugar. Ó Deus, de entendimento, de maravilha, de graça, meu Pai. Entra, Senhor Deus, em nossos entendimentos, em nossos ouvidos, meu Pai. Entra na nossa mente e nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor Deus, que possamos entender a Tua palavra que o Senhor quer dizer essa noite para nós, meu Pai. Ó, Senhor Deus, me usa neste momento, Senhor Deus, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, eu li essa parábola, né? Jesus estava contando ali para seus discípulos. É uma parábola onde ele compara uma festa com o reino dos céus, onde ali o dono da festa convidou, preparou, né, para o casamento do seu filho, preparou toda a festa, mandou convidar as pessoas, né? Mas só que ninguém veio. A Bíblia fala que muitos estavam atarefados em outras coisas e ninguém deu muita atenção. E ali ele compara ao reino dos céus, que o reino dos céus, né, muitos serão chamados. No final ele fala: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É assim no reino dos céus. Nós sabemos que Jesus morreu por nós, Ele pagou um alto preço por nossas vidas. Ele morreu naquela cruz por todos nós. E a humanidade, sabendo disso, muitos são chamados. O Evangelho é levado para todos os 4 cantos da terra. Hoje nós temos um missionário aqui. Nós temos a nossa igreja, missionários lá no Piauí. Tem missionários espalhados por todos os lugares. Janela 1040. Vários e vários países. Uns países mais fáceis, outros mais difíceis de serem evangelizados. Mas nós sabemos que o Evangelho é levado, e que todos os dias muitos são chamados para esta festa. Esta festa nós estamos vivendo aqui. Essa festa das bodas do Cordeiro. Essa festa que um dia nós estaremos na glória eterna. Por toda a eternidade, um dia estaremos festejando. E muitos são chamados lá fora, mas poucos os escolhidos.
Eu quero trazer esses muitos chamados e poucos escolhidos para aqui dentro da igreja. Eu quero fazer uma comparação. Quando a gente fala de muitos, nós pensamos em multidões. Jesus, por onde pregava, Jesus, por onde passava, ele levava multidões. Então eu quero comparar isso, trazer para o foco dentro da igreja. Porque, meu irmão, infelizmente, muitos dentro da igreja têm sido chamado, mas poucos dentro da igreja têm sido escolhidos. Eu quero fazer esse paralelo. Eu não quero nem falar do mundo. O mundo realmente já está sendo chamado. Glória a Deus por todos os missionários que continuem, em nome de Jesus, evangelizando, trazendo mais e mais almas que estão sedentas. Mas eu quero falar para você que está aqui essa noite, porque muitos de nós aqui somos chamados, mas poucos os escolhidos. Então eu quero colocar um tema para essa pregação dessa noite. Você é multidão ou você é discípulo? Então quando nós pensamos em muitos são chamados, nós pensamos em multidões. Multidões vêm às igrejas, multidões se convertem a Cristo, multidões aceitam a Jesus todos os dias, mas não passam de multidões. Tem uma grande diferença entre multidão e discípulo. Eu quero trazer para essa noite essa diferença. Eu quero mostrar para nós essa noite. O Espírito Santo me falou. Ele falou comigo primeiro. Quem prepara uma palavra sabe, Deus fala com a gente primeiro, para levar depois para a igreja. Então eu quero mostrar as características entre multidão e discípulo. E no final do culto, da pregação, que você esteja apto a responder se você é multidão ou se você é discípulo. Se você realmente vai querer continuar na multidão ou se você vai querer ser um discípulo. Amém? Então quando a gente pensa em muitos são chamados, a gente pensa em multidão. Ali em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava. Então veja aqui que Jesus, onde ele passava, ele levava multidões. Mas só que ele assentando-se, quem que aproximou dele? Quem ficou ao redor dele? Seus discípulos. E ali Jesus os ensinava. Discípulo é aquele que fica em volta do mestre. Discípulo é aquele que aprende do mestre. Discípulo é aquele que busca ensinamentos com o mestre. A multidão não, a multidão fica ao redor. A multidão não tem intimidade. A multidão fica em volta. Por quê? Porque às vezes está curioso. E onde tem uma pessoa, tem várias ali. Quando você passa na rua, você vê um grupo olhando uma coisa, você quer parar e olhar também. O ser humano é assim, ele age de manada, né? O ser humano gosta de, onde tem aglomeração, ele gosta de estar ali. E não era diferente naqueles tempos de Jesus. Jesus, onde ele passava, ia uma multidão atrás deles. Mas só que ao redor do Jesus tinha os discípulos. Meu irmão, que você esteja ao redor do seu Criador, do seu Mestre. Que você possa estar do lado do seu Mestre, em nome de Jesus Cristo. E quais as diferenças entre multidão e discípulos? Eu separei aqui algumas características. Discípulo, só para a gente entender, é aquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, de um mestre. É um aluno, quem segue as ideias ou imita o exemplo de outro. Discípulo é aquele que é cristão. Cristão, quem que é? São pequenos cristos. O que são discípulos? São aqueles que aprendem do nosso mestre, do nosso Criador Jesus, através da palavra de Deus, que ela é eficaz, ela é infalível, é a palavra realmente verdadeira de Deus. Esse é o discípulo que aprende de Deus e põe em prática na sua vida. Que adianta a gente vir aqui na igreja, a multidão, e não colocar em prática lá fora, só seguir um ritual,
só seguir uma religiosidade. Isso Deus não tem essência, não tem fundamento nisso. A pessoa às vezes, muitas das vezes, vem por curiosidade, vem porque tem um pastor, o pastor X vem aqui pregar hoje, a igreja lota. Nós não podemos andar por pastores, por homens, nós temos que andar por Deus, nós temos que andar pelo que Deus fala. Eu não sou ninguém na casa de Deus, eu sou apenas um cooperador, que Deus me levanta para ajudar quando é necessário. Deus me chamou ontem, eu falei, eis-me aqui. Nós temos que estar disponíveis, meus irmãos, nós temos que estar disponíveis para o Senhor. Eu nunca imaginaria que eu estivesse aqui um dia, hoje, principalmente hoje. E eu sei o quanto que é sagrado estar no altar do Senhor. Eu sei que não é fácil estar aqui em cima. Aqui é diferente a visão que a gente tem da igreja. Mas nós temos que estar preparados, meus irmãos. Deus, Ele te chama a qualquer momento, Ele pode te chamar. E seja para o que você estiver disposto, meu irmão, que você levante sua mão, eis-me aqui. Deus usa uns para isso, outros para aquilo. A palavra diz que existem dons ministeriais, um para mestres, um para doutores, um para pregadores, um para missionários, uns para ensinadores. E você, pare para pensar, o que Deus vai te usar na igreja? Você é multidão ou você é discípulo? Louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 6, versículo 2 e 3 diz: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Olha, mais uma vez nós vemos Jesus do lado, em volta de uma multidão. Ali Ele curava. A multidão estava do lado de Jesus por causa das curas que eles viam, dos milagres que aconteciam. Muitos foram curados, foram sarados, muitos foram restaurados. Mas você não escuta mais a história dessas pessoas. As pessoas simplesmente pegaram a bênção delas e saíram. Não é diferente na igreja, meu irmão. Não é diferente na igreja. Quantos nós conhecemos que vêm na igreja, buscam a sua bênção, e quando a recebes, vai embora, desvia da palavra de Deus? Misericórdia. Muitos dentro da igreja que vêm apenas eu já disse, pelas religiosidades, por bênçãos, para cumprir uma agenda, ou porque se sente na obrigação de vir. Tem muitas pessoas que se sentem obrigadas a vir na igreja. Porque se eu não for, alguém vai falar que eu não fui. Eu só vou lá na igreja hoje porque senão alguém vai notar a minha falta. Não é assim, meu irmão. Nós temos que estar na igreja é para adorar aquele que é digno de adoração, aquele que é digno de todo louvor. O pastor Arnaldo tem falado muito, o sagrado tem sido corrompido, tem sido feito como qualquer coisa. Ninguém mais valoriza o sagrado de Deus. Muita gente não tem reverência mais na palavra de Deus, na igreja. Nós temos que ter cuidado com essas coisas, com os modismos do mundo. O mundo fala muita coisa e as pessoas têm ouvido e têm ficado quietas. Quando a gente fala em multidão, eu procurei saber ali na internet sobre multidão. E tem um sinônimo de multidão, é massa. E a massa tem sido manipulada pelos meios de comunicação. A massa, ela não tem opinião própria. Eu estava vendo a definição na sociologia de massa, que é a sociologia que estuda isso, os movimentos humanos da sociedade. Faz 20 anos atrás eu tive isso na faculdade, essa aula de sociologia. Aí eu fui lá na sociologia e procurei o que é massa.
agrupamento grande formado por indivíduos que recebem opiniões formadas. Ou seja, a massa ela não tem opinião própria. A massa ela recebe uma informação e aquilo ela tem como verdade. Mas nós não, meus irmãos, nós temos que ser discípulos, nós temos que ser formadores de opinião. E conhecereis a verdade vos libertará. Se nós não conhecemos a Bíblia, como nós vamos falar do amor de Deus? Se nós não conhecemos a Bíblia, como que nós vamos ser discípulos? Continuando aqui no conceito de massa. Geralmente por meio de comunicação de massa. O que é um meio de comunicação de massa? Uma emissora de TV, por exemplo, muita gente tem como verdade absoluta o que ela diz. Não é assim, meu irmão. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Formadores de opiniões, principalmente cristãos. Formadores de opinião cristãos. Que torna difícil ou até mesmo impossível a resposta efetiva às pessoas externadas. A massa não tem autonomia, não forma opiniões independentes. Ou seja, vai por meio de todos, do que todo está pensando. Todo mundo está pensando e eu vou pensar também. Não forma a sua opinião independente. Esse grupo de indivíduos tende a ser manipulados, pois reage de forma impensada, não tendo consciência de grupo. Ou seja, ela pensa para ela mesma. Ela pensa o que é bom para ela, talvez não seja bom para todos, mas sendo bom para mim, tá bom, tá certo. Essa é a massa. Nós temos que fugir disso. Nós não podemos ser multidão, não podemos ser massa. Nós temos que estar do lado de Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Um dia você aceitou, um dia você levantou a mão e falou: eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A partir desse dia sua vida mudou, meu irmão. A partir desse dia sua vida foi transformada. A partir desse dia você passou de escravo do inimigo para herdeiro e cordeiro em Cristo. Porque Jesus te justificou. Nesse simples levantar de mão, Jesus te justificou. Enquanto o inimigo estava apontando o dedo e falando que você não pode, que você não é, que você não pode ser, Jesus falou assim: não, esse aqui não, esse aqui é meu. Esse eu justifico, eu sou o advogado dele. Então nós temos todo o poder nas nossas mãos, meus irmãos, e nós não sabemos usar. A palavra de Deus é poderosa. Quando nós pedimos para nós, o poder de Deus Ele nos dá. A palavra diz: quando nós pedimos sabedoria de Deus, Ele nos dá. Ele dá a quem pede. Eu te pergunto, você está pedindo sabedoria de Deus? Comece a pedir sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero citar 4 características que separam a multidão dos discípulos. Primeira característica: a multidão ela reivindica. Em Lucas capítulo 4, 42 diz que a multidão o rodeava. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e insistiam que não as deixasse, mas Jesus dizia que precisava ir para outros vilarejos, pois lá também haviam necessitados. Então, aquela multidão rodeava Jesus. Uma hora ele queria sair já para ir para outro lugar, levar a palavra para outro lugar, levar curas para outro lugar, e a multidão já não queria que Jesus saísse. Estavam reivindicando: Jesus, fique aqui, Jesus. Nós precisamos que o Senhor continue nos curando. Mas Jesus falou: não, eu preciso levar essa cura para outros vilarejos. A multidão ela reivindica. A diferença: a multidão reivindica, o discípulo renuncia. No mesmo Lucas, livro de Lucas, no próximo capítulo 5, relata sobre a pesca maravilhosa. Ali Deus, juntamente com a multidão, Jesus, ali ele procurou, ele na praia, ele viu um barco ali à beira, e ele subiu no barco para pregar para as multidões. E ali, depois de pregar para aquela multidão,
tinha ali um homem chamado Simão. E ele falando com Simão: Simão, como é que está aí a pesca? Aí Simão pegou e falou: ó mestre, nós ficamos a noite inteira e não pegamos nada. E Jesus falou assim: então vamos lá de novo, vamos tentar. Lança novamente a rede. Olha só o que o discípulo fez. Ele nem conhecia Jesus ainda. Ele obedeceu. A palavra diz que ele obedeceu, porque o Senhor disse: eu vou obedecer. O discípulo obedece a palavra de Deus. E ali fala que quando Simão, ele jogou a rede, ele puxou a rede, estava cheia de peixes. E foram tantos peixes que precisou de 2 barcos para carregar. E os 2 quase afundaram, de tantos peixes que tinham. Ele foi obediente. Ele não conhecia o mestre, mas ele foi obediente ali ao pedido do mestre, do Senhor Jesus. E ali ele foi abençoado. Então, quando eu falo que o discípulo ele renuncia, então fala que eles lançaram a rede, e após o milagre Jesus os convida. Então, voltando à margem, Jesus os convida para segui-lo. Que vocês serão pescadores de almas. E aí ele diz a palavra que eles deixaram tudo para trás. Esse é o discípulo, ele renuncia. O barco estava cheio de peixe. Eu acho que ele nem olhou para trás, Simão Pedro. Acho que nem olhou para trás assim, ó. Quando Jesus chamou ele foi, ele largou tudo para trás e falou: eu vou ser pescador de almas agora. Esse é o discípulo, ele ouve a voz de Deus. O discípulo, ele ouve o que Deus tem para falar. Abra os seus ouvidos para Deus, amada igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então a primeira característica, a multidão reivindica e o discípulo renuncia. Então, ali Simão, Pedro, ele foi atrás do Deus que faz as coisas, e não apenas das coisas que Deus faz. Tem uma diferença, meu irmão. O Deus que faz as coisas para as coisas que Deus faz. Tem muita gente que olha as mãos de Deus. Nós temos que olhar a face de Deus. Buscará a verdade, a sua palavra e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda característica que separa a multidão do discípulo: a multidão é vulnerável, já o discípulo é convicto. A multidão é vulnerável. Em João 6,26 diz: após a multiplicação de pães e peixes, a multidão continuava seguindo pelos milagres, e porque foram alimentados. Jesus então pregou que Ele é o pão da vida, que Ele seria necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Ali aquela palavra não soou muito bem na multidão. Como assim? É porque a multidão estava atrás de Jesus, muitos estavam atrás de Jesus pelos milagres, que estavam curiosos para saber o que estava acontecendo. Eles são interesseiros, porque eles querem um milagre. Tem muita gente da igreja, meu irmão, que vai atrás de profecia, de falsos profetas, só porque o profeta às vezes fala uma coisa e afaga o seu ego, e as pessoas vão atrás. Quando diz que a multidão ela é vulnerável, hoje o irmão às vezes não aguenta uma palavra mais forte e já está saindo da igreja. Não aguenta uma correção de Deus, já está saindo da igreja. Ah, porque o pastor me corrigiu, eu vou sair da igreja. E Deus, que é que te salvou e que pagou com alto preço, entregou sua vida por você. Como fica o nosso Senhor nisso? Faz 20 anos que eu estou na igreja. Faz 20 anos que eu aceitei Jesus e que fui batizado nas águas. Eu já passei por várias igrejas, e o que eu mais vejo é pessoas se afastando por causa de homens. Irmão, temos que olhar para Deus. O homem que vos fala é falho. O homem que vos fala sente dores.
sente frio, sente calor, às vezes acorda resmungando, às vezes acorda feliz. Nós somos inconstantes, mas o nosso Deus, Ele é constante, Ele não muda, Ele é imutável. Nós não podemos ser vulneráveis. O discípulo está preparado, ele é convicto da sua fé. Não vai ter nada que vai me tirar da presença de Deus, não vai ter nada que vai me desviar da presença de Deus. Nós temos que parar de comer papinha. Nós temos que passar de fase, passar de nível. Os jovens gostam muito de jogar, né? Passar de fase, jovens. Não é para comer papinha para sempre, não. Nós estamos numa igreja muito abençoada, que preza muito pela palavra de Deus, que tem ensinamentos maravilhosos. Eu vim de outra denominação, estou aqui há uns 3 anos. Eu nunca cresci tanto na vida espiritual e ministerial do que aqui nessa igreja. Valorizem, meus irmãos, valorizem o que vocês têm, o alimento que vocês têm aqui, que o alimento é sólido, o alimento é bom, e nós precisamos nos alimentar. Tem muita gente que vem só na Santa Ceia. Nós precisamos ser alimentados todos os dias. Fica sem comer um dia para você ver. Hoje eu fiz um jejum de 12 horas. Chegou às 15 horas da tarde, as pernas já estavam tremendo. A carne, ela quer alimentar, mas o Espírito quer mais ainda alimentar com a palavra de Deus, meu irmão. Não deixe seu espírito com fome, não deixe o seu espírito vazio. Venha na igreja, aprenda da palavra de Deus. Nós temos culto na terça de ensino, que é maravilhoso. É o culto que eu mais gosto, sinceramente. Minha opinião, é o que eu mais gosto, porque eu aprendo. A escola bíblica dominical é uma bênção. O dia que eu peguei o livrinho da CPAD, eu falei, que material maravilhoso. Isso aqui a gente não vem nem em faculdade de teologia, gente. Nós temos que nos alimentar, nosso espírito. Nós temos que estar cheios com o nosso espírito. Porque quando o espírito está cheio, meu irmão, o inimigo ele não aguenta. O inimigo tem que ser andado na igreja, porque muitos estão vazios. O discípulo não, ele busca. O discípulo tenta se encher, mesmo que está difícil, mas ele vai se encher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o discípulo ele é convicto. Na sequência, quando o povo ali diz no versículo 60, que muitos se escandalizaram quando Jesus falou que ele era o pão, e que todos tinham que comer da sua carne e beber de seu sangue. Ali muitos se escandalizaram. E no versículo 66 de Lucas, de João 6, fala até que alguns discípulos, não dos 12, mas de outros discípulos, saíram daquele lugar e foram embora, porque achou a palavra muito pesada. Ali Jesus continuando, olha só a convicção dos discípulos. Ali Jesus continuando, vendo que muita gente foi embora por causa da palavra pesada, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês também querem ir embora? Sabe o que Pedro respondeu? Versículos 68 e 69: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós sabemos que Tu és o Santo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O discípulo reconhece o seu mestre. O discípulo sabe com quem que ele está lidando. Não é qualquer coisinha que vai tirar ele da presença de Deus. Não é qualquer problema que vai afastar ele da presença de Deus. A luta é grande, meu irmão, é para todo mundo. Mas nós temos que estar firmes, enraizados em Cristo Jesus. Porque quanto mais estamos firmes em Deus, mais a luta é forte. Quanto mais você passa de fase, que nem eu disse agora, mais você vai ser elevado, mais você vai passar para o próximo nível, mais você vai ser maduro espiritualmente.
Aí vem a primeira luta, a pessoa já desiste. Nós temos que ser fortes, constantes e não inconstantes. Então a segunda característica da multidão é ser vulnerável, mas a dos discípulos é ser convictos. A terceira característica que separa a multidão dos discípulos é que a multidão, ela quer ser servida. Os discípulos, eles servem. Louvado seja Deus. Ali na multiplicação dos pães, Jesus, no meio ali do povo, chegou um discípulo para ele e disse: Senhor, nós estamos no meio do nada, no meio do deserto, e o povo já está com fome. Não é melhor dispensar a multidão para que eles vão às suas vilas e comprem o que de comer? Jesus falou: o que temos aqui de alimento? Apenas 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus deu graças e multiplicou aqueles pães e mandou os discípulos servirem. Agora que é onde eu quero chegar, na multidão. A multidão estava ali com fome e ali, sem eles saberem, começou a chegar pão, do nada. Começou a chegar pão, peixe, começou a chegar pão e peixe. Chegava pão e peixe e que não acabava mais. Até agora há pouco não tinha pão nem peixe aqui. De onde saiu isso, né? Acho que muitos nem imaginou de onde estava vindo isso, né? Muitos às vezes só comeu lá, falou assim: ó, que beleza, tem pão aqui, né? O pessoal, além de trazer uma palavra para nós, curar, ainda traz comida para nós. Mas a multidão, ela não estava do lado, ela não viu o milagre. Mas os discípulos estavam do lado do mestre, viram o mestre multiplicando os pães. O mestre tirou da onde não tinha e multiplicou, e ali eles serviram à multidão. Então, meu irmão, nós não podemos ser a multidão. Se você está se colocando no meio da multidão, sai agora da multidão. Vem para perto de Cristo. Venha ali. Jesus estava falando, estava com apóstolos ali. Num certo momento, um discípulo perguntou para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Aquele que serve ou aquele que é servido? Aí Jesus falou: o maior no reino dos céus é o que serve. O que é servido, não. Não sejamos nós que queremos ser servidos, de maneira alguma aqui na igreja. Que nós possamos servir, ajudar. A obra do Senhor carece de muita gente, muitos braços, muitas cabeças, muitas pernas. O corpo de Cristo carece de muitos que vão levar o Evangelho. Muitos missionários que se levantem para ir levar o Evangelho a toda a nação. É o mandamento maior. E o que você pode fazer para ajudar? O que você pode fazer aqui na obra? Vamos se perguntar, vamos fazer uma análise a nós mesmos. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Abra o seu coração, abra a sua mente. Não receba isso como: o Flávio está sendo duro. Não, isso eu estou recebendo primeiro para mim. Tenha essa palavra como do Espírito Santo, que está querendo falar com você essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então os discípulos, eles são canais de bênção para outras pessoas. Nós temos que ser canal de bênção para outra pessoa. Quando Deus esteve com Abraão, Ele deixou uma promessa para Abraão, que era Abrão ainda. Ele disse assim: ó, Abraão, sê tu uma bênção. Ele não está falando assim: ó, Abraão, eu vou te dar uma bênção. Não, mas seja você uma bênção. Nós temos que ser uma bênção para a vida de outra pessoa. O discípulo, ele é um canal usado por Deus. O discípulo, ele é um canal usado para a manifestação da glória de Deus. Quantas pessoas estão do nosso lado? E nós temos que ser nós, levar a bênção para outras pessoas. Seja nós
Sejamos nós discípulos de Deus, discípulos de Jesus, pequenos cristos. Nós possamos sair daqui da igreja e que possamos levar o Evangelho, que possamos viver o Evangelho em nossas vidas. E a quarta e última característica que separa a multidão do discípulo: a multidão quer o que Jesus dá, já o discípulo, ele quer quem Jesus é. Acabei de falar agora há pouco, muitos vêm na igreja por causa da mão de Deus, porque a mão de Deus é poderosa, meu irmão. Ela faz milagre. E quando a mão de Deus está no negócio, não tem inferno que aguente, não tem problema que aguente. Então muita gente vem na igreja para pegar a sua bênção. Aí eu já disse, mas vai embora. Aí não adiantou nada. Ela pegou a bênção dela, foi embora. Mas nós, em nome de Jesus, nós, os discípulos que estamos aqui hoje, nós viemos para a igreja por causa de quem Jesus é, por causa da face do Senhor, porque nós sabemos, Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que é poderoso. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que é poderoso. Deus de milagre, Deus de poder, Deus de maravilha. Eu preciso adorar a face de Deus, porque as demais coisas me serão acrescentadas. Mesmo que eu não receba nada de Deus, mas só de estar na presença de Deus já é tudo que nós precisamos. É melhor nós estarmos sem nada lá no céu do que ricos aqui na terra. Tem gente que busca, eu quero meu carro, minha casa. Deus vai te dar sim, Deus vai te dar, mas busca Ele em primeiro lugar. Não busca as bênçãos não, só a bênção não. Muita gente vem na igreja, se Deus está falando com você, meu irmão, muita gente vem na igreja por causa de bênção. Longe de nós, nessa igreja aqui não tem isso, nas outras lá tem, mas aqui não, em nome de Jesus. Nós viemos adorar nosso Senhor, nós viemos adorar o nosso Deus, porque Ele é único, Ele é poderoso, Ele é digno de ser adorado neste lugar. E Ele quer ouvir da sua voz, da sua boca, a adoração que você tem para Ele, a adoração que você trouxe para Ele essa noite. Deus quer ouvir da sua voz. Deus já sabe o que você precisa, Ele sabe. Ele sabe melhor que você do que você precisa. Muitas vezes nós pedimos e pedimos errados, mas Deus sabe o que nós precisamos. Então, dê um presente para Deus, louve a Deus essa noite em nome de Jesus. Solte um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja Deus. Ele quer isso de nós, meus irmãos. Ele quer que nós exaltemos o nome dEle essa noite, e todas as noites, e todos os dias, e todas as manhãs, no nosso trabalho, na escola, na igreja, lá quando você estiver sozinho. Aleluia. Os discípulos, eles querem relacionamento com Deus. Ali na passagem de Moisés, estava ali recebendo instruções de Deus no monte. Ali ele estava recebendo as leis, as tábuas das leis. E ali ele demorou muitos dias no monte, juntamente com Deus. E por ter demorado tanto, o povo começou a ficar preocupado. E resolveram fazer um bezerro de ouro. E se... Tem muito disso, né? E se Moisés não voltar? Vamos fazer para nós um bezerro de ouro e vamos adorar ele, simplesmente. Aí chegou no arraial lá, Moisés chegou, estava lá o bezerrão lá, e o povo adorando aquele bezerro de ouro. Ali Deus não se agradou daquilo. A Bíblia fala ali em Êxodo capítulo 30, a partir do capítulo 33, que Deus não se agradou. E Deus, Ele quis se retirar do meio do povo. Todos sabem que Deus, Ele habitava no meio do povo. Todo dia no deserto, Deus estava com o povo, através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem. A presença de Deus estava naquele lugar.
Mas ali Deus se irou tanto com aquela aberração, que ele resolveu, ele falou para Moisés: mas Moisés, eu vou deixar um anjo para seguir vocês, e eu vou me retirar. Mas aí vem o discípulo, aí vem aquele que tem relacionamento com Deus. Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for, nós não vamos sair daqui. E ali Deus resolveu continuar com o povo, através de um clamor de um discípulo, através de um clamor de um filho que tinha relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ir em níveis mais profundos de relacionamento. É através de jejum. Hoje nós fizemos jejum, a grande parte da igreja fez um jejum hoje. Que bênção, meu irmão, que bênção. O céu hoje tocou aqui, neste lugar. O céu desceu aqui nesse lugar. Nós sentimos o poder neste lugar, esse dia. Nesse dia, quem esteve aqui, meu irmão, foi abençoado e levou bênção para a sua casa, para o seu lar. Nós fomos ministrados aqui neste lugar hoje, pela manhã, pela tarde. Deus falou conosco aqui neste lugar, essa manhã, essa tarde, porque nós estivemos disponíveis para Deus. Nós estávamos disponíveis em jejum e oração. Meu irmão, há certas potestades que só saem da nossa vida através de jejum e oração. Busque níveis mais profundos de relacionamento com Deus. Faz uma prova com Deus. Faz uma prova com Deus. Não faz promessa não, é prova. Promessa, vou fazer uma promessa, vou pagar a promessa. Não existe aqui não. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O discípulo, ele então tem relacionamento. A multidão, ela vê Jesus de longe. E para terminar, meus irmãos, sabe quando a gente vê um desenho na folha? Eu estou vendo um desenho aqui, eu vejo ele em 2D. O que é 2D? Eu só vejo o plano aqui, só. Se desenhar uma cruz aqui, eu só vejo a parte da frente. Eu não vejo a parte de baixo, eu não vejo a parte do lado, e eu não vejo atrás, porque eu estou vendo só em 2D. Isso chama-se 2D. 3D é quando você vira a imagem, né? Todos sabem, não sei se todos sabem, mas é quando você consegue ver em outra dimensão, não em um plano, mas em 3D. E eu quero que você abra sua Bíblia agora, para terminar, em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. A multidão, ela vê Jesus de longe. Ela só vê 2D, só está vendo lá Jesus, olha a imagem dele. Mas eu quero te mostrar, meu irmão, que nós podemos entrar na dimensão do Senhor Jesus. O discípulo, ele entra na dimensão mais profunda da atmosfera de Cristo. E eu quero te mostrar aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14, a oração de Paulo. Paulo foi um discípulo, Paulo foi um homem com um relacionamento com Deus, foi um grande homem de Deus aqui na terra. Ele foi usado para levar o evangelho de Deus aos 4 cantos do mundo, até os confins da terra, que nem dizem Atos. E olha só o que ele diz, versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a profundidade, meu irmão, olha a profundidade, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, está falando de nós, para que segundo as riquezas da sua glória, olha lá, as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, confirmados com poder pelo Espírito no homem interior. Deus, Ele quer nos dar poder no nosso ser interior, para que Cristo habite pela fé
no vosso coração, ou seja, no nosso coração, a fim de estando arraigados, ou seja, enraizados e fundados em amor. Deus é amor. Poderdes perfeitamente compreender, aqui que está o mistério. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Meu irmão, Deus quer te colocar numa profundidade dele. Deus quer colocar em você numa dimensão que você nunca chegou antes. Deus quer colocar você no lugar onde você nunca chegou antes, de adoração a Deus, de relacionamento com Deus. Entregue seu caminho a Deus verdadeiramente. Tenha relacionamento. Não seja apenas a multidão. Saia de onde você está, dessa zona de conforto, desse comodismo, e vem para perto de Deus. O Mestre está te chamando. O Mestre está nos chamando. Que possamos entrar na quarta dimensão de Deus, na altura, no comprimento, na largura e na profundidade. Aleluia. Para conhecermos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede todo o nosso entendimento. Não conseguimos entender o amor de Cristo. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em você, segundo o poder que opera em mim, segundo o poder que opera em nós. E é só através desse poder que opera em nós, que nós vamos pedir algo e Deus vai fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fiquem de pé em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos essa noite. Volte seu coração a Deus. Agora eu quero que você responda para você mesmo. Você está na condição de multidão ou você está na condição de discípulo? Se você está na condição de multidão, meu irmão, faça uma análise. O que eu preciso melhorar para eu chegar mais perto de Deus? O que eu preciso fazer para fazer a diferença na obra do Senhor? O que eu preciso fazer para entrar na dimensão de Cristo Jesus? O que eu preciso fazer para subir de nível? Eu estou estagnado espiritualmente? Ou eu estou, Senhor Deus, voltando para trás? Em que situação você está essa noite? Faça uma análise a si mesmo. E se você respondeu que você é discípulo, continue nessa bênção. Continue, Senhor Deus. Eu peço para que Deus venha abençoá-lo, para que você continue nesse propósito. Em nome de Jesus, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, a Tua palavra foi lançada neste lugar, meu Pai. Ó, Senhor Deus, estamos felizes, Senhor Deus, porque o Senhor aqui habita, meu Pai, nos nossos corações e nos nossos meios. Ó, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, meu Pai, que está aqui essa noite, porque a palavra, Senhor Deus, é para todos que estão aqui, meu Pai. Não é para aquele que está lá em casa, não é para aqueles que não vieram hoje, meu Pai, mas é para aqueles que estão aqui essa noite, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Senhor Deus, entre em nossos corações essa noite, que possamos, Senhor Deus, sair da condição de multidão, meu Pai, e que possamos dar um passo à frente no nosso ministério, possamos dar um passo à frente na nossa vida espiritual, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor Deus, que nós possamos entender, Senhor Deus, que o Senhor quer mais para nós, que o Senhor quer coisas grandes para nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sobre nós, derrama a tua Shekinah. Sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós.
abençoado para cada um. Pai, abençoa a nossa semana, abençoa o teu povo, leva em paz para os seus lares. É o que te pedimos, damos graça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o cooperador Flávio. Digna esta palavra de toda aceitação. Seja um discípulo de Jesus. Amém? Amanhã tem 5 de oração.